Olá, estamos começando a nossa jornada de 10 dias de oração. Eu convido você a participar dela. Não deixe de orar, de estudar sua lição de escola sabatina, a Bíblia, o seu livro devocional. Será bênção para todos nós. Abra sua Bíblia em Marcos 14, verso 66 em diante. Diz assim: Pedro estava na parte de baixo do pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Nem sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 2 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Este é o fracasso na vida de Pedro. E é interessante como a Bíblia descreve a questão dos fracassos. Por que a Bíblia fala dos fracassos? Primeiro, porque Deus e não o homem é o autor da Bíblia. No passado, os registros do passado, os reis antigos não relatavam seus fracassos. Temos a tendência de encobrir nossos erros e de nossos amigos. E mostra que o Deus que inspirou a Bíblia é um Deus de graça e quer que lucremos com os erros dos outros. E aqui nós vamos descrever então o fracasso da vida de Pedro. Não foi de repente, foi o final de um processo. Há muito tempo, são 4 atos, 4 aspectos. Eu convido você a meditar nisso para que a gente não cometa o mesmo erro de Pedro. O primeiro quadrante aqui, o primeiro aspecto de Pedro, ele colocou a confiança no lugar errado. Pedro se vangloriava demais. Quando você olha no verso 27, Jesus disse assim: Olha, vós todos desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí o verso 29, Pedro disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Olha que interessante, né? E aí os outros tomaram parte. Qual era o problema de Pedro? 2 pelo menos. Um era ignorância. Gente, não tente vencer por conta própria. Nós só conhecemos fracasso. Não existe um plano de melhoramento da carne. Nós só conseguimos vencer no espírito. Você pode ser um cristão por 50 anos e ainda assim cometer os erros descritos na Bíblia. O sucesso só acontece no espírito. Quando trabalhamos com o espírito, alcançamos o sucesso. Por favor, não coloque a sua confiança no lugar errado. Essa atitude levou Pedro para o caminho do fracasso. Outro problema era pouca devoção. Pedro orava pouco demais. Vejam que coisa interessante, né? Se você confia demais em você mesmo, você vai orar pouco. Porque o que é a oração? A oração é reconhecimento de que os meus recursos não são parciais, eu não tenho recursos. As minhas necessidades são totais, por isso eu preciso orar. Então veja, esse era o problema de Pedro. Um segundo quadro na vida de Pedro, você vê que Jesus percebe que o seu ministério está chegando ao fim, chama Pedro, Tiago e João e exorta a orar. 1 hora mais ou menos mais tarde, ele volta e como encontra esses discípulos? Firme na oração ou dormindo nas premissas? Pedro, você está desperto, vigiando? Não, ele não estava. E Jesus diz: olha, o espírito na realidade está pronto, mas a carne é fraca. Gente, a área onde nós mais erramos é a devoção. É muito importante exortar a você a orar. Paulo diz assim lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Tiago diz que nós oramos e não somos atendidos porque esquecemos das condições. E sabe de uma coisa? As nossas falhas na oração não são acidentais. É hábito cultivado. Satanás não está preocupado se você se tornará um ganhador de almas de sucesso, desde que você não ore. Ele sabe que é mais importante falar com Deus sobre os homens do que falar com os homens sobre Deus. Outra, ele não está preocupado se você vai ser um grande estudioso da Bíblia, saber muita coisa da palavra, desde que você não ore. Porque ele sabe que se você não orar,
Isso vai desenvolver um caso sério de orgulho espiritual. E isso sempre é fatal. Um terceiro quadro na vida de Pedro é a ação impulsiva. Pedro agia rápido demais, cedo demais. E olha como tudo se liga. Se você se vangloria demais, vai orar pouco demais e vai agir rápido demais. Nesse quadro aqui, Judas está no centro. Possivelmente cometeu o pecado imperdoável. Triste é o coração que não ora mais. Ele se envolve com bandidos, malfeitores, vão lá prender Jesus. Pedro está dormindo, ele acorda, vê aquele movimento, ele vai lá, pega uma espada, ataca e corta a orelha do servo. Ele queria cortar a cabeça dele, mas cortou a orelha, né? Qual era o problema de Pedro, gente? Pelo menos 3. Ele estava sonolento, não era o momento para isso. Segundo, ele estava irado. Toda pessoa irada não está sob controle. Terceiro, Pedro era um pescador. Pescador não entende de espada. Os soldados romanos sim, Pedro não. Percebe? E Jesus mesmo disse para Pedro assim: Pedro, olha, se eu quisesse eu chamaria 12 legiões de anjos. Percebe o problema de Pedro? Ele estava ativo quando deveria estar passivo. E ele estava passivo quando deveria estar ativo. E Pedro devia estar ativo na oração, para que estivesse passivo nesse momento de conflito. Mas como ele estava passivo na oração, nesse momento ele se torna ativo e perde a cabeça. Gente, quantas pessoas são ativas demais? Quantas ações impulsivas trazem consequências irreversíveis? Por quê? Porque ao invés de estarmos sob controle do Espírito, nossas ações não são baseadas na oração. Por favor, esteja alerta para o perigo das ações impulsivas que levou Pedro para a estrada do fracasso. E um quarto quadrante da vida de Pedro é o pensamento retroativo. Pensar pouco demais e tarde demais. É noite, Jesus está no átrio, acontece o julgamento junto a Caifás, Pedro está do lado de fora, nas sombras, para aquecer, uma pessoa vai lá, reconhece, você é um deles. Não, não sou não. Não é. E ele então, para mostrar que não era, se torna uma criatura de ódio, abriu a boca, soltou um vulcão de blasfêmias. Veja, quem está fazendo aqui? Não é aquele que disse assim: Senhor, pode contar comigo até a morte. Aqui no capítulo 14, verso 72, diz assim, olha, neste momento o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera. Pensou tarde demais. Pensou e lembrou-se. Gente, olha, pensa pouco, pensa tarde. Quando nossas ações não estão baseadas na oração, a gente pensa pouco e pensa tarde demais, como Pedro. O desafio é ter cada pensamento sob julgamento da palavra, do Espírito. Esse é o desafio. Qual o significado de tudo isso que nós vimos aqui? Estamos olhando no espelho. A gente não gosta do que vê no espelho. Olha como está a sua vida. E olha, nós vemos o Evangelho aqui em Marcos 14. Primeiro mostra que a vida não é fútil. Deus tem um plano para você. Ele tinha um plano para a vida de Pedro. Deus quer usar você, meu irmão. Esteja consciente disso. Segunda coisa, as nossas falhas não precisam ser fatais. Lembra-se do primeiro encontro de Jesus com Pedro? Vou chamá-lo Cefas. Levou tempo para ele entender que ele não era mais o Simão. Mas essa transformação aconteceu. E aí Pedro virou um mundo de pernas para o mar, gente. Não importa como você corre a corrida, o importante é chegar. O ouro nos espera. Quem suportar os desapontamentos, vencer as tentações, esse será salvo. E se Pedro estivesse aqui, possivelmente ele diria para você, olha, não se vanglorie demais. Não ore pouco demais. Não haja cedo ou rápido demais. Aí ele faria uma pausa e diria assim, pense. Convido você nesses 10 dias para orar mais. Somos convidados a escolher 5 amigos que não são da fé, que nós queremos salvar essas pessoas para você interceder. Coloque no papel, interceda por essas pessoas. Que a graça de Deus esteja com você e que em Cristo Jesus todos nós sejamos vencedores. Por favor, que a oração seja intensificada na sua vida. Um abraço.